Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Hoje nós vamos iniciar 1 João capítulo 4. Então, no verso 1 se lê: Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Bom, queridos, o apóstolo João nos alerta, ele nos adverte, ele chama a nossa atenção para termos cuidado, ficarmos atentos, queridos, porque não dá para crermos em qualquer um que se diz homem de Deus ou uma pessoa que se diz profeta de Deus, não. Nós não podemos simplesmente aceitar a palavra dela, nós temos que examinar e ver se essa pessoa procede de Deus, porque a quantidade de enganadores, de pessoas falsas, que existem mundo afora é muito grande, inclusive no meio religioso. Então a primeira coisa, queridos, é sermos prudentes. Provérbios 14, verso 15 diz: o simples dá crédito a tudo, ou seja, acredita em tudo, mas o prudente atenta para os seus passos. Então vamos ter cuidado. O apóstolo Paulo, em Romanos 16, 18, diz: olha, tais pessoas não servem a Cristo nosso Senhor, mas ao seu próprio ventre. E com palavras suaves e lisonjas enganam os corações dos inocentes. Então, queridos, devemos saber que há muitas pessoas querendo enganar e por isso precisamos ficar espertos. Jesus nos alertou lá em Mateus capítulo 7, a partir do verso 15, a quantidade de falsos profetas que viriam e viriam disfarçados. Jesus, o próprio Jesus nos diz: guardai-vos dos falsos profetas, que se achegam a vós disfarçados como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. E aí ele explica, que a árvore boa produz bons frutos e a árvore má produz maus frutos. Então, você olhando o fruto, você vai identificar o caráter da árvore, Então, ele insiste: pelos seus frutos os conhecereis. Que frutos são esses, queridos? É o caráter da pessoa, o que a pessoa está ensinando, se ela realmente está levando as pessoas para próximo de Deus, para próximo de Deus, se ela tem amado o Evangelho, amado as Escrituras, Então, é isso, queridos, é caráter e a pregação. Porque Jesus diz, queridos, veja só: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome expelimos demônios, e em teu nome fizemos muitos milagres? Veja só, queridos, olha o que essa pessoa está dizendo. Ela profetizou, ela expulsou demônios e realizou muitos, não são poucos, muitos milagres. E o que Jesus vai dizer para essa pessoa? Então lhes direi claramente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Vós que praticais a iniquidade. Olha os maus frutos aí. Por que eu disse que o fruto tem a ver com caráter? Porque Jesus está falando: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, queridos, a marca do cristão, do homem de Deus, veja como é diferente em relação ao que muitos praticam aí, Não tem a ver com a pessoa realizar milagres, realizar curas, expulsar demônios, profetizar. Isso não é marca de cristão, queridos. Não é. A marca de cristão é uma pessoa honesta, uma pessoa comprometida com a palavra de Deus, uma pessoa que pratica a bondade e o amor. Isso é marca do cristão. Esses outros sinais, maravilhas, milagres, isso não é marca de cristão. Pode ser, inclusive, está sendo operado por meio de forças das trevas. Satanás e os demônios, eles têm poder, queridos, para realizar milagres. É o que o próprio Jesus diz em Mateus 24, verso 24. Hão de surgir falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e maravilhas, de modo que, se possível fora, enganariam até os próprios escolhidos. Eis que vos tenho anunciado antes que aconteça. Então veja, queridos, Jesus já anunciou, já alertou, muitos anos antes. Estamos aí cientes, então, queridos, de que temos que ter cuidado e que sinais e maravilhas podem ser operados, inclusive, por falsos profetas e falsos cristos. Lá em 2 Coríntios 11, queridos, o apóstolo Paulo nos diz algo interessante. Veja o que ele fala: tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo. Olha só o tipo de problema que a igreja da época dos apóstolos já sofria, queridos. Imagina hoje, tanto tempo distante da época de Jesus e dos apóstolos. Tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo.
Isso não é de se admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa que os seus servos finjam que são servos da justiça. O fim deles será o que as suas ações merecem. Então veja, queridos, o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz, ok? Agora olha o que ele diz. Não é surpresa que os seus servos... Que servos? Servos de quem? Servos de Satanás. Porque ele diz, o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz, portanto, não é surpresa que os seus servos finjam que são servos da justiça. Então veja que muitos desses que são falsos apóstolos, falsos mestres, são servos do próprio Satanás, queridos. Alguns são meramente enganadores, pessoas que querem simplesmente ganhar dinheiro, né, 171, etc. Mas alguns são servos do próprio Satanás, estão ali para enganar e fazer o mal máximo possível. Em 2 Pedro capítulo 2, ele fala, o apóstolo Pedro diz essa questão de quantos vão se aproveitar da inocência de muitos para ganhar dinheiro, para lucrar. Veja o que o apóstolo Pedro nos diz. Houve também entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá falsos mestres, os quais introduzirão encobertamente heresias destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas dissoluções, e por causa deles, veja só, por causa deles será blasfemado o caminho da verdade. E veja o quanto isso acontece, né, queridos? As pessoas do mundo, elas não respeitam os evangélicos ou os cristãos em geral. Pelo contrário, né, eles têm ojeriza, porque pensam, olha, eles estão sendo enganados, eles estão enganando, eles estão ganhando dinheiro em cima da fé das pessoas simples, né? Então o caminho da verdade tem sido blasfemado por causa desses enganadores. Agora olha o que o apóstolo Pedro nos diz. Movidos pela ganância, e com palavras fingidas, eles farão de vós negócio. Movidos pela ganância e com palavras fingidas, eles farão de vós negócio. Veja que coisa horrível, queridos, e o quanto isso acontece. Então, qual que é a solução? O apóstolo João nos diz, né? Nós devemos colocar à prova, examinar se essas pessoas realmente procedem de Deus ou não. Em Apocalipse 2, verso 2, Jesus elogia uma igreja que detectou alguns falsos apóstolos. Ele diz assim, conheço as tuas obras e o teu trabalho, e a tua perseverança. Sei que não podes suportar os maus, e que puseste à prova os que se dizem apóstolos e não o são, e os achastes mentirosos. Então veja, queridos, essa igreja, essa pessoa vai receber elogio de Jesus. Quando vem um falso apóstolo, essa igreja consegue detectar. Ela, primeira coisa, ela se preocupa se realmente uma determinada pessoa serve a Deus, se procede de Deus ou não. Porque geralmente as pessoas sequer fazem essa pergunta, queridos. Não é nem que elas fazem a pergunta e são enganadas, elas sequer fazem essa pergunta. Algumas pessoas aparecem e dizem, olha, eu sou um homem de Deus, eu sou um profeta, eu sou um apóstolo, eu sou isso, eu sou aquilo. E as pessoas nem sequer se perguntam, será mesmo? A primeira coisa que você tem que fazer, pergunte isso a si mesma, examine, verifique atentamente para que nós não venhamos ser enganados. Porque o Satanás se disfarça de anjo de luz e os servos dele se disfarçam de servos da justiça. Os lobos vêm disfarçados de ovelhas. E essas pessoas falsas vão expulsar demônios, vão fazer milagres, vão profetizar e farão sinais e maravilhas. Agora, você vai crer nisso ou vai crer numa pessoa de caráter que não pratica iniquidade, que vive em amor, que prega o evangelho? Então, querido, para detectar se uma pessoa é de Deus ou não, olhe para o caráter da pessoa e veja o que ela está pregando. E para isso você vai precisar conhecer, né, o Novo Testamento. Porque, queridos, aí fora pessoas que têm pregações que destoam tanto do Evangelho, destoam tanto do Novo Testamento, que não há sequer comparação. Destoa assim como o Polo Norte do Polo Sul, não tem nada a ver. Na verdade, são absolutamente contrários. Se o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro ou o próprio Jesus ouvissem determinadas mensagens, ficariam escandalizados, porque é o oposto do que eles pregam. Então, queridos, vamos ficar atentos, vamos ter cuidado, né? Porque nós precisamos guardar o nosso coração de ser enganado. Há uma massa de cristãs, de pessoas se afastando das igrejas, se afastando
das Escrituras, de Deus, se desviando porque estão sendo enganadas e ficam decepcionadas, frustradas, tristes, decepcionadas. Então, queridos, e vamos dar apoio, né, às igrejas que são sérias, às pessoas que são sérias, para que elas sejam uma barreira, né, à propagação do falso evangelho e que você seja também. Ok, meus queridos? Apoie a igreja que você está indo, se for uma igreja que serve ao Senhor, que prega a palavra, dê todo o apoio, dê todo o incentivo. E vamos adiante, queridos, aprendendo para não sermos enganados, pelo contrário, para ensinar aos outros o caminho verdadeiro. Ok, meus amados? Que Deus les abençoe nesse dia, a graça e a paz do Senhor.